Olá. A alienação parental. As novas regras para tratar a questão foram aprovadas pelo Senado Federal e buscam uma maior proteção para crianças e adolescentes. Sobre o assunto, vamos conversar com Renata Nepomuceno e Cisne, coordenadora do Grupo de Estudos e Trabalho sobre Alienação Parental do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Renata, a gente poderia começar essa nossa conversa esclarecendo um pouco o que vem a ser a alienação parental. Você poderia discorrer um pouco sobre a questão? Então, Maurício, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de conversarmos sobre esse tema que é tão importante e necessário levar ao conhecimento do público em geral e também dos parlamentares e demais formadores de opiniões que nós temos. Alienação parental é uma lei e uma lei que traz formas de proteção da criança e adolescente. Por que nós falamos de alienação parental? A alienação parental é considerada a interferência psicológica da criança e do adolescente com o objetivo único de impedir o estabelecimento de laços. Então, são formas de, por exemplo, evitar o convívio familiar. Então, quando nós temos a situação de alienação parental, nós começamos a ter que tomar medidas de proteção para a criança e adolescente. Então, a alienação parental seria isso, a interferência psicológica da criança, que não precisa ainda ter acontecido, mas que tenham atos que possa levar a essa interferência psicológica, e com o objetivo único de dificultar o estabelecimento de laços com familiares. É aquela questão do afastamento da criança ou do adolescente numa separação do casal, afastar ele do pai ou da mãe, e a perda desse convívio termina provocando sérios prejuízos à criança e ao adolescente no futuro, né? Quais são esses principais problemas que afetam a vítima dessa alienação? Nós temos, assim, a lei de alienação parental, e aí eu vou falar propriamente da lei, Maurício. A lei, ela traz ali alguns exemplos do que seriam esses atos de alienação parental, e quando eu falo de familiar, é porque o caso mais comum que a gente vivencia no judiciário é a alienação parental praticada ou pelo pai ou pela mãe. Mas essa alienação parental, ela também pode ser praticada, por exemplo, por uma avó, por um tio, por alguém que tem algum grau de interferência na vida dessa criança, no psicológico dessa criança. Então, a gente sempre tem que ampliar um pouquinho essa visão. O mais comum é que seja praticado ou pelo pai ou pela mãe, com o objetivo de dificultar esse estreitamento de vínculo, essa participação ativa na vida da criança e adolescente. Aí a lei de alienação parental traz alguns exemplos para a gente do que seria considerada alienação parental. Então, nós estamos falando que a lei traz um rol que é exemplificativo, não é taxativo. Então, mesmo diante desses exemplos que a lei traz, nós podemos ter outros exemplos de situações em que essa criança pode estar sofrendo um ato de alienação parental. Então, por exemplo, um ato de alienação parental, e aí eu vou te responder a pergunta de quais seriam os prejuízos. O ato de alienação parental, por exemplo, que a lei traz, seria impedir a convivência na forma como está estabelecido em lei. Então, colocando isso na perspectiva de um casal, nós temos o pai e a mãe e uma regulamentação de guarda e convivência. Nessa regulamentação de guarda e convivência tem ali que, por exemplo, em finais de semanas alternados, a criança passará com o pai. O pai deve buscar na casa da mãe, e qual é a dificuldade? A dificuldade é no momento que esse pai vai exercer essa convivência regulamentada, essa criança nunca está disponível para que o pai busque. Então, eu não estou falando de um ato isolado, nós estamos falando de um comportamento que ele é repetitivo. Então, a criança está com febre. Gente, criança com febre não impede que o pai cuide dessa criança. Então, a regulamentação da convivência ela existe justamente para que ambos possam fornecer o cuidado com aquela criança, aquele adolescente, e o cuidado é uma forma de estabelecimento de vínculo. Então, um dos exemplos que a lei de alienação traz para a gente é esse, impedir o estabelecimento de uma convivência que já está regulamentada. Outro exemplo, por exemplo, é mudar de domicílio com o objetivo de dificultar a convivência familiar. Então, quando a gente fala de prejuízos, nós estamos falando de prejuízos
de estabelecimento de vínculo. E quando a gente tem uma dificuldade de estabelecimento de vínculo, a gente deixa de ter aquela dupla referência que é tão essencial para a formação da criança, especialmente naquela fase de especial desenvolvimento, né? Naquela fase de formação do caráter, de formação do olhar mais amplo. E a mesma coisa quando a gente fala da família extensa, dos tios, dos avós. Quando essa criança deixa de ter essas referências, e o convívio traz essas referências culturais, históricas, né, assim, aprender que a criança se relacione com aquela história da família, a gente começa a demonstrar ali, a ter situações em que essa criança demonstra prejuízos. Então, esses prejuízos vão desde dificuldade de se relacionar com outros adultos, mau desempenho escolar, né, a gente tem um baixo desempenho escolar, desenvolvimento de alguns comportamentos diagnosticáveis aí no âmbito da psiquiatria, então, síndrome do pânico, até discursos de autoextermínio, e infelizmente nós temos aí em alguns cenários que essa criança chega realmente, o adolescente chega a praticar o suicídio. Então, assim, os danos são muitos, porque nós temos aí um prejuízo na negativa da referência daquela criança. Aquela criança não pode se aproximar de determinado familiar, não pode estabelecer vínculo sob pena de deixar de agradar um pai, uma mãe, uma avó. Então, isso essa criança deixa de ter uma referência com uma parte da história dela. E quando ela deixa de ter referência com a parte da história dela, ela se vê como não recebida pelo outro, porque a criança ela é formada por esse todo, né, que é a dinâmica familiar, que são as relações que ela estabelece ao longo da vida. São danos muito sérios, muito graves, né, muito preocupantes. Agora, a nova lei que passou pelo Congresso, ela estabelece mecanismos, né, para que essa convivência seja estreitada, seja mais dinâmica, seja mais garantida, né? Como é que isso é feito pela nova legislação? Então, Maurício, nós temos uma lei já aprovada hoje que ela traz alguns pontos para a gente. Ela traz justamente a descrição do que seria um ato de alienação parental, o que é a alienação parental. Ela traz a exemplificação dos atos de alienação parental. Ela traz para a gente de que forma o processo tem que ser conduzido. E aí, por exemplo, a perícia, né, psicológica, os estudos sociais com relação a essa família para poder instruir o processo, e traz as medidas de proteção que são aplicadas para essa família, para que essa criança seja, então, colocada numa situação de maior proteção. Essas medidas de proteção, elas vão desde uma advertência até a suspensão da autoridade parental. E no meio disso nós temos a aplicação de multa, a indicação de acompanhamento psicológico tanto para a criança, adolescente envolvido, quanto para os pais. Então nós temos uma perspectiva de proteção da criança e adolescente na lei de alienação parental. Uma das alterações que essa lei trouxe para a gente, se sancionada for, e assim esperamos, aprovada agora recentemente no Senado Federal, é que a suspensão da autoridade parental deixa de ser uma medida aplicável. Então, nós não teremos mais, na lei de alienação parental, a medida de proteção da suspensão da autoridade parental. Isso não quer dizer que nós não tenhamos outros mecanismos, outras legislações que podem ser aplicadas quando uma criança e um adolescente estão em uma situação de risco e realmente a gente pode chegar na suspensão da autoridade parental por meio, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é um ponto que a lei traz, né, de mudança e de inovação. Outra perspectiva que foi bem interessante é essa questão de cada vez mais ampliar a participação dos psicólogos, assistentes sociais e dessa visão interdisciplinar na aplicação da legislação protetiva. Então, nós temos outros atores que fazem parte desse cenário sempre que a gente fala de alienação parental. Então, por exemplo, nós temos tanto a indicação de que forma o acompanhamento psicológico deve ser feito. Então, essa é uma das mudanças, porque nós temos como medida de proteção ali o acompanhamento psicológico, e hoje ele traz para a gente que o acompanhamento psicológico tem que ser feito por um profissional que tenha capacidade, tenha expertise em alienação parental, que tem que ser apresentado um laudo inicial, que tem que ser apresentado relatórios
rotineiros ao processo, ao juiz do processo, para que ele possa cada vez mais interferir de uma forma positiva naquela família, e o laudo final. Então, tudo isso é uma mudança que esse projeto de lei trouxe para a gente. Outro ponto também é com relação à possibilidade de contratação de peritos particulares. Essa previsão foi muito bem-vinda. E eu explico por quê, Maurício. Nós temos hoje, na grande maioria dos casos de alienação parental e de disputa de guarda e convivência, os processos eles são encaminhados a um setor próprio do tribunal, o chamado setor psicossocial. No setor psicossocial, normalmente nós temos psicólogos e assistentes sociais bem treinados, bem qualificados e que têm muito comprometimento com o processo. Mas o setor psicossocial hoje é um gargalo que nós temos no judiciário, porque nós temos poucos profissionais, em algumas comarcas sequer nós temos esse setor psicossocial ativo, e isso faz com que um processo ele demore muito tempo. Então, às vezes, o processo fica ali parado, aguardando o estudo psicossocial por meses. E isso gera um prejuízo muito grande para essas famílias, um prejuízo material, um prejuízo emocional e ali a extensão desse dano com relação à criança e adolescente. Então, quando a lei começa a prever a possibilidade de contratação de peritos particulares, a tendência é que a gente tenha uma diminuição nesse gargalo, porque se as partes têm condições de pagar uma perícia particular, e a lei deixa claro que seja um perito que tenha qualificação em alienação parental, nós temos aí um resultado muito positivo, porque as pessoas que têm condições de fazer o pagamento, né, e aí nós estamos falando de pessoas que têm condições de arcar com a perícia particular, como é feito, por exemplo, em outros processos, né, quando a gente precisa de um perito imobiliário para fazer a avaliação de um imóvel, por exemplo, essa figura do perito particular também vem para a questão da alienação parental. Então, nós vamos ter a diminuição desse gargalo, nós vamos ter cada vez mais profissionais qualificados com relação a isso e com atendimento mais rápido e mais célere em casos de alienação parental, que é uma preocupação muito grande desse projeto de lei. Tanto que uma das previsões é que processos que estejam parados há mais de 3 meses, aliás, há mais de 6 meses no setor psicossocial, eles devem ser concluídos agora em 3 meses. Então, justamente verificando que existe esse gargalo, no Senado Federal, né, nossas casas legislativas, entenderam a necessidade de ter essa previsão de maior celeridade nos casos de alienação parental e na conclusão desses estudos psicossociais. E o que interessa, o que importa, é que essas decisões sejam mais rápidas e elas não sejam meramente jurídicas, né? Quer dizer, há todo o envolvimento social, psicológico, para que a criança ela perceba, de certa forma, ou incorpore, de certa forma, a diversidade cultural da sua família, tanto materna como paterna. No bojo seria isso. Sim, nós estamos falando de adultos que muitas vezes não conseguem realizar ou aprimorar um pouco o seu conhecimento com relação ao término da relação conjugal, ao conflito de uma relação familiar e termina transferindo para a criança aquela dor, a dor pelo término de um relacionamento, a dor por um mal-estar entre sogra e nora. Então, quando nós temos essas situações, a criança muitas vezes é colocada como um objeto. E nesse objeto, como objeto, ela é tratada como uma forma de interferir e de causar dano e dor no outro. E muitas vezes isso é feito de forma inconsciente, né? Assim, nem sempre o adulto tem consciência do mal que está causando para a criança e adolescente. Por isso que nós falamos que a lei de alienação parental ela é preventiva e, por isso, há uma necessidade de atuação interdisciplinar. Há a necessidade de que um psicólogo também participe de um processo e leve esse conhecimento técnico, que é diferente do conhecimento técnico jurídico, para o magistrado, para o promotor, para que eles possam aplicar as medidas de proteção para a criança e para o adolescente de acordo com o caso concreto. E uma das coisas que esse projeto de lei também traz para a gente, Maurício,
é que a gente pode, então, ter uma previsão de escuta dessa criança e desse adolescente sempre que houver alguma mudança, né? Ou seja na guarda, seja na convivência, que essa criança e esse adolescente tenha um lugar de fala. E houve, inclusive, um alinhamento com relação a outras normas, porque o projeto de lei traz a previsão de que essa escuta ela é feita por meio, utilizando os instrumentos da Lei 13.431, que é a Lei do Depoimento Especial. Então, isso é muito importante. Mas é importante que a gente, na interpretação dessa norma, né, o magistrado ao aplicar, o promotor ao verificar isso no processo, o próprio psicólogo, ao fazer a escuta dessa criança e desse adolescente, entenda que a escuta dessa criança e desse adolescente não é colocar um martelo de decisão na mão da criança e adolescente. Né? Então, por isso que essa avaliação ela tem que ser feita 360 graus. Por isso que nós temos que avaliar essa família como um todo. Não é somente a fala da criança, que muitas vezes está comprometida, que muitas vezes não tem um grau de maturidade adequado para tomar decisões. Então, nós não podemos entregar martelos de decisões com relação à guarda, convivência e alienação parental nas mãos de crianças e adolescentes, sob pena da gente não protegê-los, sob pena da gente terminar fazendo com que lá na frente eles sintam ainda mais dor, né, que a gente tenha mais déficit ainda na construção dessas relações. Então, por isso que eu digo que essa atuação interdisciplinar e essa escuta dessa criança e desse adolescente é muito importante e necessária, e que os estudos têm que ter um compromisso de escutar essa criança a partir desse olhar amplo da dinâmica familiar. Então, é importante conversar com mãe, conversar com pai, de repente com o coordenador da escola, com o psicólogo particular dessa criança, para que a gente tenha uma leitura ampla do processo, que possamos, então, proteger a criança e adolescente, assim como a lei prevê, e tendo também como base nossos princípios constitucionais do melhor interesse da criança e do adolescente. Quer dizer, o fundamental é a proteção da criança, até porque ela está numa situação ali também muito complicada de pressão, né? Agora, de certa forma, temeu-se, né? Houve uma certa temeridade de que esse processo, essa nova lei, ele de certa forma impediria a guarda compartilhada, o que não é verdade. Mas por que esse medo? Por que gerou esse medo? E como a guarda compartilhada continua sendo garantida? Então, assim que nós tivemos a aprovação desse projeto de lei no Senado, foi vinculado por alguns órgãos aí na imprensa de que a guarda compartilhada seria proibida em casos em que a outra parte, né, o pai ou a mãe, estivesse sendo investigado por violência familiar ou estivesse respondendo um processo, por exemplo, de Lei Maria da Penha. Então, foi vinculado isso, mas, na verdade, isso não foi, em momento algum, aprovado no Senado Federal. Por quê? Porque, primeiro, nós temos a presunção de inocência. Não bastaria estar em trâmite um processo que vai ainda verificar, que vai até ter uma instrução processual para se verificar se nós estamos num ambiente de dano para aquela criança e o adolescente. Segundo ponto, que nós, a partir do momento que nós tirássemos essa possibilidade da guarda compartilhada, é como se nós estivéssemos colocando essa violência em uma balança, né? Qual que é a violência que é mais violenta? É a violência cometida contra a mulher, é a violência cometida contra a criança e adolescente, porque a alienação parental é uma espécie de violência. Então, como é que a gente coloca isso numa balança? Então, na verdade, isso não pode ser aprovado dessa forma, não pode ser visto dessa forma, porque o que a gente precisa realmente é ter essa sistemática da família. A gente precisa compreender essa família como um todo. E essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem no processo, porque muitas vezes essa mesma família ela é vista de forma compartimentada. Então, nós temos a vara da infância e juventude, às vezes, tratando de processo sobre essa família, a vara de família, a vara de violência doméstica, e cada uma delas tratando de forma compartimentada essa situação. Então, o que a gente precisa ter é uma maior articulação da dinâmica de conversa entre esses órgãos de proteção, e aí a rede como um todo, inclusive Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, que é necessário que a gente faça essa dinâmica. E quando a gente considera que a guarda compartilhada, impedir que exista a guarda compartilhada em casos de violência, seja ela alienação parental ou violência que ainda está sendo investigada, uma violência contra a mulher,
nós temos aí uma situação em que a gente vai impedir o reforço e a atuação dessa rede de proteção da criança e adolescente. Então, é meio que a gente tentar tapar o sol com a peneira. É como se a gente olha, a partir do momento que a gente proíbe uma guarda compartilhada, aquela violência vai deixar de existir. Não, na realidade, o que a gente precisa é analisar o caso como um todo, nessa perspectiva ampla, dessa dinâmica familiar como um todo, e, se for um caso em que se indique uma guarda unilateral, o juiz pode fazer isso de forma fundamentada, mas não necessariamente uma lei que proíba o exercício de uma guarda compartilhada para todos os casos, sem que seja feito esse estudo amplo, sem que seja vista essa família como um todo. Então, foi mais uma forma de proteção da criança e adolescente, da igualdade do exercício da autoridade parental, do poder familiar como um todo, de proteção da criança e adolescente. Então, nós temos a guarda compartilhada hoje como um avanço da nossa legislação. A guarda compartilhada, ela traz ali um reforço cultural, mais até do que legislativo, mas cultural, de que o papel do cuidado, o dever de cuidado é tanto do pai quanto da mãe, igualdade de condições. E isso é muito importante para que a gente tenha uma mudança realmente social e que uma das partes que são responsáveis, cada uma das partes que é responsável pelo cuidado da criança e adolescente, exerça essas funções. Porque a guarda compartilhada, ela traz esse conhecimento. Da mesma forma, a lei de alienação parental. É uma lei muito curta, Maurício, nós estamos falando de uma lei de 8 artigos, que vai crescer um pouquinho só. É uma lei que é de fácil leitura, então eu convido a todos aqui que estão nos ouvindo a lerem essa lei, para entenderem do que nós estamos falando. Então, ela tem um efeito pedagógico maravilhoso. E ela traz também esse reforço de mudança cultural do exercício das funções parentais. Porque o Brasil ele fica comovido, né, com casos gravíssimos. O caso do Henri, né, que teria sido assassinado pelos maltratos provocados pelo padrasto, né, e outros tantos casos que terminam acontecendo e que comovem a nação e que são verdadeiramente muito graves. Então, a lei, ela, de certa forma, ela busca, se não acabar, mas pelo menos minimizar ao máximo esse tipo de situação. É isso, a gente tem, assim, a criança e adolescente, ela passou a ser sujeito de direitos de uma forma muito recente, né? A gente está falando da Constituição de 88. Até então, a criança, ela era um objeto, ela não tinha voz na família, ela não tinha esse lugar de proteção que hoje ela tem, né? Assim, que hoje tanto a sociedade, quanto o Estado, quanto a família, ela tem dever de proteger uma criança e adolescente. Então, isso não está só no aspecto familiar, não está só no aspecto da sociedade, não está só no aspecto do Estado. Somos todos responsáveis pelo desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, essa mudança na Constituição, ela é muito recente, se a gente colocar em fatores históricos, né? Nós colocarmos em tempo histórico. O Estatuto da Criança e Adolescente, que traz essa visão da criança como sujeito de direitos, que a gente tem que proteger o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, é uma lei dos anos 90. Então, a gente tem essa mudança está muito recente. A lei de alienação parental é de 2010, a lei da guarda compartilhada 2014. Então, nós estamos bem no momento dessa mudança, desse lugar de proteção da criança e adolescente e desse olhar que a família é a base. Que a família é a base da sociedade, que a família ela tem que ser preservada, que as relações elas têm que ser vistas, que as crianças e adolescentes serão os futuros adultos e que serão, né, assim, que fazem a nossa sociedade. Então, essa mudança ela é recente e a gente ainda tem ali alguns fatores culturais muito fortes, né, na nossa sociedade. Eu lembro quando surgiu a lei da palmada, muita gente falava assim, mas eu não vou poder educar meus filhos. Então, assim, a educação vinha por meio da violência. Então, hoje não, hoje as pessoas já conseguiram absorver isso, né, de que existem outras formas de educar, existem formas que a gente precisa se apropriar em termos de conhecimento e desvincular daquilo tudo que a gente recebeu como bagagem do que seria criar filhos. Então, a gente tem essa mudança. E a lei de alienação parental e a lei da guarda compartilhada são muito recentes
e elas estão trazendo também essa perspectiva de mudança cultural, que para mim a maior importância dessas leis é essa, é a gente ter essa perspectiva de que hoje estamos passando por um momento difícil na aplicação dessas leis, até porque traz essa questão de mudança de cabeça, né, de mudança de olhar com relação à nossa normativa, mas que em um futuro muito próximo, toda essa lei de alienação parental, como a de guarda compartilhada, elas já vão ter sido assimiladas pela nossa sociedade e as crianças e adolescentes estarão ainda num lugar maior de proteção. Então, temos casos realmente emblemáticos e que chamam a atenção, inclusive, dos nossos legisladores com relação à necessidade das leis, mas que a gente precisa também compreender que a gente tem avançado bastante com relação à proteção da criança e do adolescente. É a formação de uma nova cultura, né? Enfim. Renata, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. É um assunto inquietante, a gente ficaria aqui horas conversando, mas a gente tem uma certa limitação de tempo. Muito obrigado e estamos sempre à disposição de vocês. Eu que agradeço a oportunidade de a gente dialogar nesse assunto que é tão importante e necessário, e é um prazer, estou à disposição para conversar sobre outros temas que forem necessários. Tá, muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.